Olá! O que eu gostaria de falar nessa semana é sobre o título O multipartidarismo é um equívoco. E eu vou explicar por quê, de acordo com as ideias extraídas da Torá. Essa semana nós vamos ver uma oposição à liderança de Moshe. A priori, situação não pode governar sozinho. Tem que ter oposição. Mas de que oposição estamos falando? E aí vamos analisar alguns episódios da história judaica para vocês entenderem o porquê que o multipartidarismo é um equívoco. Korah era primo de Moshe Rabbeinu. E ele, de acordo com a Torá, Vaikar Korah. Korah pegou para si 250 pessoas e se rebelaram contra Moshe Rabbeinu. Por que ele fez isso? O que não estava bom na liderança de Moshe Rabbeinu? Qual foi o fato que ele estava defendendo para arrebanhar 250 pessoas contra Moshe Rabbeinu? A verdade é, o que ele queria era o poder. Ele não tinha nenhuma ideia a acrescentar, senão, por que ele e não eu? E isso não é oposição, isso é vazio, de acordo com a Torá. E se a gente for observar outros opositores, nós vamos ver que grande maioria dos opositores estavam defendendo ideias vazias. Por exemplo, o que levou Lot, sobrinho de Abraham, a se separar de Abraham? Senão, poder econômico, riqueza. Não dava para ficar junto com Abraão. Fizeram a partilha das riquezas que ambos possuíam. Korah e Moshe, poder político. Lot e Abraham, poder econômico. E se você seguir na história que sucedeu ao rei Salomão, conforme o Taná, Yerovam ben Nevat também se rebelou contra Rehavam, filho do rei Salomão. O que levou ele a se rebelar contra o filho do rei Salomão, senão a ganância do poder? E se você for pensar, poderemos continuar assim. Por exemplo, os Sadoquim, ou os saduceus. Por que se rebelaram? Qual era a luta que eles tinham? Política. Às vezes, para sustentar a oposição política vazia, começa-se a criar ideias completamente desestruturadas. Por exemplo, os saduceus eram contra os fariseus. Os fariseus eram a liderança rabínica na época do segundo templo. E os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam no mundo vindouro, no mundo das almas, não acreditavam na vinda do Mashiach, princípios básicos do judaísmo. E aí, por que eles falavam isso? Porque eles tinham que agora vender algum pensamento diferente. E venderam vários pensamentos distorcidos do judaísmo. Esses eram os Saduquim. Depois, nós tivemos na nossa história os Caraítas, os Caraim também. A mesma coisa, eles estavam na mesma linha. Esses vieram na época dos Geonim, na época de Libissad e Agaon. Os Caraítas vieram com ideias de só acreditar na Torá escrita e rejeitar por completo a Torá oral. Anan ben David foi o grande líder caraíta e de lá começou todos os pensadores caraítas. O que eu chamo a atenção a todos aqueles que estão me assistindo? O multipartidarismo, quando vem por interesse pessoal, não interessa. E ele traz um grande prejuízo. Além do desgaste da discussão, além da maledicência, existe o ataque a pessoas. Não existe debate de ideias. Muito pelo contrário, se ataca pessoas como Korah atacou Moshe Rabbeinu. E
acaba deturpando o conteúdo milenar judaico. Vocês têm outras e outras correntes aparecendo que também supostamente poderão estar trazendo o que exatamente? Algum debate de ideia ou algum ataque pessoal, como foi feito pelos saduceus aos fariseus na liderança rabínica? Isso é para pensar. Vaikar Korah. A paraxá é brilhante ao chamar a atenção que Korah pega. E aí eu termino dizendo o seguinte: como é que eu posso identificar uma liderança com conteúdo e uma liderança vazia, sem ideia? É muito simples. Os verbos que Moshe Rabbeinu usa e o verbo que Korah usa são completamente diferentes. Com Korah está escrito vaikar, ele pega, ele usa, ele procura o seu interesse próprio, negociar força para fazer valer o quê? A sua ganância de poder. Já Moshe Rabbeinu, está escrito Vayakel Moshe. Moshe Rabbeinu, o seu objetivo é reunir, congregar em volta do conteúdo. A Moshe interessa o debate de ideias. A Korah interessa o ataque pessoal e a ganância do poder. Multipartidarismo, onde existe um grupo ou vários grupos procurando o seu poder e o seu interesse pessoal, não é benéfico, porque o que nós temos é uma briga de ego. O que poderia ter é o debate barulhento de uma página talmúdica. Ali sim, ali existe situação e oposição, aos montes, mas todos eles discutindo ideias, e em nenhum momento atacando pessoas. Eu gostaria de ver um país com discussões de ideias e não com ataques pessoais. Pense nisso. Shabbat Shalom.